Boa noite, pessoal. Eu estou gravando direcionado para o sétima série do EJA, Ciências, né? É uma orientação para que vocês possam fazer a apostila, né? Então, começa lá falando dos insetos, a importância dos insetos na polinização. Então, os insetos, eles têm uma importância muito grande na polinização ou na reprodução das plantas. Por quê? Ele pousa em uma planta, pousa na outra, e com isso ele transfere os gametas de uma planta para outra para poder ocorrer a fecundação. Depois nós temos falando das regiões da Terra. Então a Terra, nós sabemos que ela tem formato arredondado e ela recebe uma maior quantidade de luz na região da linha do Equador e com menos intensidade nas regiões polares. Portanto, nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, nós temos regiões muito frias, porque recebe pouca quantidade de luz solar, né? E com isso nós temos também uma quantidade menor de vida, de indivíduos, de seres vivos. Por quê? Porque nem todos os seres vivos conseguem sobreviver em regiões frias, assim como também nem todos os seres vivos conseguem sobreviver em regiões quentes, né? Muito quentes. Tem que ter uma temperatura amena, temperatura adequada para poder eles sobreviverem, né? Então, na linha do Equador, é onde a Terra recebe maior quantidade de luz e, portanto, nós temos uma maior variedade de espécies, de seres vivos, né? E nós temos nessa região uma maior quantidade de vida, né? Porque se nós temos florestas, se nós temos campos, cerrados e etc., nós temos uma quantidade de água no estado líquido, uma temperatura adequada, nós vamos ter seres vivos com maior abundância, né? E aí, nessa região, nós temos os biomas, ou grandes ecossistemas. O que é um ecossistema? Ecossistema é uma região onde nós temos os seres vivos que interagem com o ambiente, com o não vivo. Então, no ecossistema nós temos os fatores biótico. O que é biótico? Biótico é o que tem vida, e abiótico é o que não tem vida. Então, no ecossistema nós temos a água, a luz, a temperatura, o solo, as rochas. Isso são fatores abióticos, que não têm vida. E nós temos os seres vivos, que formam o quê? As comunidades. E aí, esses seres vivos, eles interagem entre si, ou seja, um ser vivo depende do outro, mas ele também depende do ambiente, que é a temperatura adequada, a água, o oxigênio, a luz. São fatores não vivos, mas que os seres vivos dependem desses fatores para poder sobreviver, né? E aí, na sequência, nós temos o quê? Os níveis de organização. O que são os níveis de organização? Então, os seres vivos, primeiro, os seres vivos são formados por células. É a unidade básica formadora dos seres vivos, são as células. Essas células se organizam para formar sistemas, tecidos, sistemas, órgãos, e os vários órgãos e os sistemas vão formar o quê? O organismo. O que é um organismo? Um organismo é um ser vivo. O homem, o macaco, o leão, uma formiga é um organismo. Mas além do organismo, nós temos o quê? A organização. Por quê? Porque os seres vivos, eles têm necessidades. E aí, devido a essa necessidade, eles se organizam para formar o quê? As populações. O conjunto de seres vivos da mesma espécie forma uma população.
As populações formam as comunidades. E a comunidade, que são os seres vivos, mais o ambiente que interagem, vão formar os ecossistemas. E o conjunto de todos os ecossistemas da Terra vai formar um grande conjunto que é a biosfera, né? A esfera de vida. E aí nós temos, como eu já citei, nos ecossistemas existe a dependência. Um ser vivo depende do outro. Como um ser vivo depende do outro, então nós temos lá as cadeias alimentares. Que essas cadeias alimentares é o quê? Nós temos nas cadeias alimentares os seres produtores, que produzem seu próprio alimento, que são as plantas, os seres consumidores, que são os animais, e esses consumidores, nós temos consumidor primário, secundário e terciário. Consumidores primários é aquele que se alimenta de planta. Consumidor secundário é o que se alimenta do consumidor primário. E o consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. E isso vai formar o quê? Os níveis, né, tróficos, que são os produtores, os consumidores, e nós temos, além disso, os seres decompositores. O que são seres decompositores? Aqueles seres que se alimentam da matéria em decomposição. Tudo que é vivo morre. E quando ele morre, ele vai ser decomposto pela ação do ambiente, das substâncias, da temperatura e etc. Vai fazer com que ocorra a decomposição. E nós temos seres vivos que se alimentam desse material em decomposição. Eles são seres vivos, mas eles têm uma forma diferente de sobreviver, porque eles se alimentam da matéria em decomposição. E aí nós temos quem são os seres produtores? São as plantas. E os consumidores são os animais. Dentro desses consumidores, nós temos os consumidores que se alimentam de forma diferente, consumidores diferentes, que são os decompositores, né? E na sequência, ele fala aí, um aquário é um ecossistema? Um aquário, ele pode ser considerado um ecossistema. Por quê? Porque lá no aquário nós temos seres vivos, nós temos a água, tem que ter oxigênio, tem que ter luz, e geralmente as pessoas colocam plantas no aquário, e aí nesse caso é um ecossistema, porque é um sistema independente. Os animais que estão lá dentro, eles conseguem sobreviver. Claro, você tem que cuidar do seu aquário, colocar, limpar, colocar alimento para os peixes ou para qualquer outro ser que esteja lá dentro, mas é uma miniatura de um ecossistema, né? Assim como, por exemplo, uma grande árvore pode ser considerada um ecossistema também. Então, é isso que acontece, né? Um exemplo de ecossistema. A praia, a floresta, um lago é um exemplo de ecossistema, porque lá tem os seres vivos e o não vivo. Continuando, nós temos um ecossistema e um bioma. Qual é a diferença entre um ecossistema e um bioma? Um ecossistema, nós poderemos ter um sistema limitado, como eu falei lá, uma praia, uma floresta, o mangue, são exemplos de ecossistema. E o bioma? Um bioma já é um sistema maior. Por exemplo, Pantanal. Pantanal é um bioma. Nós temos os biomas brasileiros. O que caracteriza o bioma? O
que caracteriza o bioma são os componentes desse bioma, os seres vivos, por exemplo, a floresta, os animais que ali habitam, a temperatura. Isso é que caracteriza o bioma, né? Cada espécie tem o seu habitat. Tem determinadas espécies que só aparecem lá na Caatinga do Nordeste. Tem outros seres vivos que só aparecem no mangue. Por quê? Porque é o ambiente adequado para que ele possa sobreviver. Então, o bioma é um grande sistema onde nós temos características específicas de temperatura, de pressão, de vegetação, de período chuvoso. Então, isso é que caracteriza o bioma. E aí, no Brasil, nós temos o bioma, por exemplo, floresta amazônica. Nós temos o bioma cerrado, que tem características diferentes. Nós temos o bioma Mata Atlântica, que tem característica diferente do cerrado. Tem animais diferentes do cerrado e assim por diante, né? Então, é isso que caracteriza um bioma, né? O clima, a vegetação, os animais que ali habitam, as plantas que habitam ali, que existem ali. Então, tudo isso são características do bioma. E depois, nós temos, ele fala lá, em alguma região lá, que, por exemplo, se eu tenho dois animais da mesma espécie habitando o mesmo local, quais são as vantagens e desvantagens disso? Se eu tenho dois animais da mesma espécie que habitam o mesmo local. Então, primeira coisa, vantagem. Os animais, geralmente, qualquer espécie, eles têm que se reproduzir. Para poder dar continuidade à espécie, tem que acontecer a reprodução. Então, isso é uma vantagem. Como ocorre a reprodução, eles vão aumentando o número de indivíduos. Isso vai facilitar o quê? A ocupação daquela região. E aí, além disso, nós temos o quê? Além da ocupação da região, nós temos, se eles vivem na mesma espécie, se eles vão aumentando a ocupação, então eles vão dominando aquele ambiente, né? Então, são as vantagens. E a desvantagem? Desvantagem pode ser, por exemplo, se nessa região não tem uma alimentação, muito alimento, então vai haver o quê? Uma divisão do alimento. Pode faltar. Porque quanto mais indivíduos da mesma espécie se alimentam da mesma coisa, vai ter uma certa competição. Isso é uma desvantagem, né? Pode ocorrer também, dependendo da situação, uma superpopulação. Então, aqueles indivíduos vão se reproduzindo e vai ocorrer uma superpopulação. Por exemplo, eu tenho lá uma casa abandonada, de repente apareceu ratos. E os ratos, eles se reproduzem muito rápido. E aí, se ninguém atrapalhar a vida deles lá, eles vão se reproduzir. Se tiver alimento adequado, farto, eles vão se reproduzindo. Então, e pode ocorrer uma superpopulação em um tempo não muito longo, né? E isso é ruim, porque vai faltar alimento, vai quebrar a cadeia alimentar, né? Porque a cadeia alimentar, ela existe, um ser vivo se alimenta do outro, mas é pela lei da sobrevivência. Ele não
geralmente na natureza, onde existe um certo equilíbrio, um ser vivo, por ele se alimentar do outro, ele não vai trazer prejuízo para o ambiente. Quem é que pode trazer prejuízo? É o homem quando ele entra. Por quê? Porque ele não vai lá para se alimentar. Ele vai lá para dar, ele vai pescar para dar, ele vai pescar para vender, ele vai, não é só para a sobrevivência dele, não é só para comer. Então, ele vai fazer outras coisas com o peixe que ele pescou, né? Então, é isso que acontece. Lá no ambiente natural, aquele ser que está lá só para a sobrevivência, dificilmente vai quebrar a cadeia alimentar, né? Então, é isso. Só um pouquinho mais sobre cadeia alimentar. Então, nas cadeias alimentares, o que acontece? Um ser vivo se alimenta do outro ser vivo. Quando ele se alimenta de outro ser vivo, ele vai adquirindo o quê? Energia. Na cadeia alimentar, nós temos energia. E essa energia ela vai passando de um ser para o outro. Quem está lá no topo da cadeia, geralmente ele recebe a quantidade menor de energia. Por quê? Porque na base da cadeia tem uma quantidade maior. E essa energia ela vai se perdendo nos níveis tróficos. Mas, por quê? Porque à medida que vai acontecendo, um ser vivo vai se alimentando do outro, que vai passando para o outro, mas vai acontecendo uma perca. Nós temos muito mais plantas do que, por exemplo, quem está lá no topo da cadeia, águia, por exemplo. É a quantidade menor. Por isso, eles consomem também uma quantidade menor de energia, né? Então é isso.